Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações. Bom, nós cristãos evangélicos, nós temos um péssimo costume. Nós temos mania de pegar alguns versículos de forma isolada. Não que aquilo não seja uma verdade absoluta, mas muitas vezes tira ele do seu contexto. Por exemplo, quando a Bíblia diz tudo posso naquele que me fortalece, Paulo anteriormente diz que ele sabe passar necessidade, sabe ter fartura, sabe ser honrado, sabe ser desonrado. Então por isso ele conclui, por isso tudo posso naquele que me fortalece, seja para uma coisa boa ou para uma coisa ruim. Mas normalmente a gente pega esse versículo isolado e usa somente nos momentos de bênção ou nos momentos bons. E muitas vezes, invariavelmente, reclama quando vive alguns momentos ruins. E há um texto na palavra de Deus que é muito conhecido de nós, Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ora, se o Senhor é meu pastor, logo eu preciso ser ovelha. E aí eu quero que você perceba, comparando, né? Comparando esse texto com outro texto da palavra de Deus, porque Bíblia com Bíblia se explica. João capítulo 10, Jesus diz assim: em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, que é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é pastor das ovelhas. Para que o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Então fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então o que Jesus está dizendo? Há algumas características aqui. Primeiro, ele é a porta, ele é o aprisco, a igreja é o aprisco de Deus. Então, já fica muito claro que a ovelha ela tem que ser alguém que faz parte de um aprisco, né? Que faz parte da igreja de Jesus Cristo. Não estou dizendo uma denominação, mas uma comunidade, um lugar onde você se envolva com outras ovelhas, para que você viva num rebanho de Deus. Por outro lado, o texto está nos ensinando o seguinte, que a ovelha ouve a sua voz. E aí fica um ponto interessante. Lá diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, eu preciso entender algumas características que a ovelha tem, para que eu possa entender como que eu devo ser ovelha. Então, primeira coisa, a ovelha ela tem uma dificuldade muito grande de visão. Ela tem uma péssima visão, então logo ela não consegue, ela precisa ser direcionada, porque ela pode se perder. Não à toa o cajado do pastor é para que se eventualmente ela caia em algum buraco, alguma coisa assim, ele puxe ela pelo pescoço e traga de volta para si. Por outro lado, a ovelha, por ter um sentido de audição muito forte, ela se fica desestabilizada com muito barulho. Então, por exemplo, o texto lá em Salmo 23 diz assim: leva-me às águas tranquilas. Porque se ela ouviu sons de cachoeira ou de uma grande correnteza, ela fica perturbada e ela se perde. Muitas vezes, em função dessas situações, ela pode se desestabilizar e acabar se desgarrando do rebanho. Outra coisa, a ovelha ela tem uma característica de ser dócil, logo ela é tratável, ela é ensinável, ela é direcionável. Então eu olho para essas situações e percebo o seguinte: se eu não sou uma pessoa tratável, não sou uma pessoa ensinável, eu não posso ser ovelha. Eu tenho que entender que eu tenho uma dificuldade de direcionamento da minha própria vida sendo ovelha, então eu preciso
desenvolver a capacidade de ouvir a voz do meu pastor. E quem é meu pastor? É Jesus. Então eu faço parte de um aprisco e o Jesus ele me direciona através do ensinamento que é dado naquele lugar e eu me coloco como? Seguindo ele, porque o texto está dizendo assim, eu chamo minhas ovelhas pelo próprio nome, conduz para fora, pois depois de fazer todas as coisas que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Então, não é Jesus que tem que nos seguir, nós é que seguimos Jesus. Muitas vezes eu falo para as pessoas assim, nós temos uma séria, um problema muito grande, porque a gente ora querendo direcionar Deus naquilo que Ele tem que fazer. Ele é Deus. Nós temos que orar e dizer, Senhor, a situação é essa, o que eu faço? É muito melhor, porque nós somos a ovelha, Ele é o pastor, Ele é o condutor, Ele que nos conduz e nos leva para essas águas tranquilas, para justamente não permitir que a gente vá a águas ao som de muitas águas, para que a gente não se perturbe e não se perca no meio do caminho. E outra coisa, ele diz assim, elas reconhecem a minha voz, então isso tenho que ter muito claro, eu como ovelha tenho que ter a capacidade de reconhecer a voz de Jesus, discernir, no meio de muitas vozes, hoje as pessoas em meio de tantas coisas, ouvem muitas pessoas, muitas vozes, muitas opiniões, o que fulano, o que beltrano, o que ciclano diz, mas o que Jesus diz sobre essa situação? É essa voz que você tem que discernir, e é essa voz que você tem que seguir, porque se você for seguir os conselhos do mundo, você automaticamente vai se perder no pecado. E se perdendo no pecado, você pode se desgarrar, e se desgarrando, você pode ser uma presa fácil ao inimigo. Então, o interessante de tudo isso é que lá no Salmo 23, voltando para o Salmo 23, ele diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, ou águas tranquilas em outras versões, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, mais uma vez, Jesus nos guiando naquilo que nós precisamos seguir e Ele sendo o condutor da nossa vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o seu bordão e o seu cajado me consolam. Então, o que quer dizer isso? Jesus é a nossa proteção. E se eventualmente nós caímos, se eventualmente nós nos encontrarmos num buraco, em alguma situação difícil, o cajado dele nos traz de volta e ele coloca a nossa vida no seu peito, no seu regaço, como diz lá em Isaías 40, verso 11, que ele recolhe as ovelhas no seu regaço, no seu peito, e ele é esse bom pastor que cuida e protege. Agora, uma coisa é certa, quando a ovelha é desobediente, muitas vezes o pastor ele precisa quebrar as suas pernas. Então nós temos que entender qual o tipo de vida cristã que a gente quer viver. Se a gente vai andar em obediência ou se Jesus vai precisar quebrar as nossas pernas para que a gente possa andar em obediência. Porque quando ele faz isso e a ovelha se desgarra, ela é uma ovelha rebelde, ele quebra as suas pernas, coloca no seu pescoço para que ela não consiga andar e se torne realmente dependente dele, pastor, para que assim ela reaprenda a viver em obediência lado a lado com o seu pastor. Outra coisa, o verso 5 do capítulo 23 do Salmo 23 diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O pastor, ele literalmente pega as ovelhas no aprisco, sai, leva aos pastos, leva a água tranquila, traz elas de volta. Então, quando nessa volta ela gasta as suas energias, antes de entrar no aprisco, ele prepara uma última refeição para que ela possa ficar saciada e não fique desestabilizada. Então, o que acontece? Jesus faz isso conosco. Mas quando ela vai entrar no aprisco, ele vai bater no cajado, levemente, na cabeça de cada uma dessas ovelhas. Porque, como eu disse, a ovelha é dócil, ela não reclama, ela não murmura, ela não questiona. Ela tem uma capacidade de obediência muito grande. Então, se ela reage, muitas vezes, quando ele bate, ela reage, é um lobo que está vestido em pele de ovelha, porque o lobo mata uma das ovelhas do rebanho para poder se infiltrar no meio de todas elas, entrar no aprisco sorrateiramente e depois fazer uma devassa.
Então, o bom pastor, ele protege as suas ovelhas. Então, ele bate, mas bate por amor, para ver qual é a reação. Então, qual é a nossa reação diante de muitas vezes quando Jesus toca o seu cajado em nós e quer nos corrigir? Mas só que o texto também está dizendo o seguinte: unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ou seja, a unção e o poder do Senhor opera poderosamente na nossa vida. E o texto finaliza dizendo o seguinte: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Creia nisso, irmão. Mas antes de tudo, lembre-se, você é uma ovelha. Por mais título ou posição que você possa ter no reino de Deus, na essência, você é ovelha. E você precisa aprender a ouvir e discernir a voz do seu bom pastor, para que você viva todo esse bem que ele pode proporcionar para você. Pense nisso. Deus abençoe você.